Ó, autoridades da Suíça, gente, deram novos detalhes sobre aquele incêndio de grandes proporções que atingiu um bar no sul do país. A gente falou bastante disso ontem por aqui, né? Uma tragédia na virada do ano, 40 pessoas mortas, 115 feridas, muitas delas em estado grave. Em uma entrevista coletiva, o presidente do país europeu, o Guy Parmelin, classificou o episódio como uma das piores tragédias da história recente do país e destacou o impacto humano da tragédia. As circunstâncias que nos reúnem na capital Valais são dramáticas. O incêndio ocorrido na noite passada em um bar no Grand Montana constitui uma das piores tragédias que o nosso país já conheceu. Os fatos que aconteceram nesse estabelecimento público representam um drama de proporções inéditas, aterradoras. Muitas vidas, em sua maioria de jovens, foram perdidas. Cerca de 100 pessoas ficaram gravemente feridas. E por trás desses números, há rostos, nomes, famílias e destinos brutalmente interrompidos, para sempre marcados. As autoridades do país reforçaram que os números ainda são provisórios, né, podem mudar e que a identificação das vítimas continua em andamento. Vai ser uma identificação difícil das pessoas que morreram. A gente está falando de um incêndio que foi muito grave. Segundo o governo, as informações pessoais só serão divulgadas às famílias. As investigações iniciais descartaram qualquer hipótese de um atentado terrorista. De acordo com a polícia, o incêndio se espalhou muito rápido dentro do local e provocou uma combustão generalizada. A suspeita é de que o fogo tenha começado de forma acidental, como explica Stéphane Ganzé, chefe do Departamento de Segurança. Os depoimentos e as primeiras investigações mostram que, de fato, foi um incêndio que provocou uma combustão generalizada no ambiente interno do estabelecimento. Ou seja, a deflagração foi uma consequência do incêndio. Não se trata de uma explosão de um artefato que tenha provocado fogo, mas sim do incêndio que, ao se desenvolver, acabou gerando uma deflagração e um incêndio generalizado. A gente ouviu a brasileira Beatriz Kraimbu, ela é guia turística lá na região da Crans-Montana e contou como que essa cidade, uma cidade muito pequena, reagiu a essa tragédia. Olha, nunca aconteceu nada como esse acidente aqui na Suíça. As pessoas se mobilizaram e começaram a ajudar o primeiro socorro antes dos bombeiros chegarem. Porque também tem não só turistas, é um bar frequentado por locais, crianças, jovens da região. E tá muito difícil. Ele disse que tá muito difícil estar ali com os pais e não poder dar uma resposta. O incêndio foi na madrugada, né, do dia 31 para o dia 1º. As equipes de emergência foram acionadas imediatamente. Cerca de 40 ambulâncias, 10 helicópteros e mais de 150 profissionais de saúde participaram do resgate. As vítimas foram levadas para hospitais, inclusive de países, de regiões ali diferentes, e alguns feridos precisaram ser transferidos para países vizinhos. O governo suíço informou ainda que está oferecendo apoio psicológico para os familiares, para sobreviventes e para as testemunhas. As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias dessa tragédia. Tem algumas imagens do início do incêndio, que não exatamente no momento em que o incêndio começou, mas quando ele já está começando a se espalhar pelos dutos ali no teto da boate, ou do bar. E no começo as pessoas não fogem, não. Quando é um fogo ainda incipiente, as pessoas aparecem ali tentando bater as roupas para tentar apagar o fogo. E aí ele se espalhou muito rapidamente, a imagem para aí, é muito rápida. As testemunhas, algumas testemunhas, dizem que o que teria começado esse incêndio são aquelas famosas garrafas de champanhe que vem piscando estrelinha, a bebida que pisca. Teto baixo, inflamável, e tá dada a receita para a tragédia. Lembra uma outra história, né? Lembra uma outra história, né? De uma certa boate Kiss aqui no Brasil. Aliás, vai ser interessante a gente ver quanto tempo a justiça suíça vai demorar para lidar com esse caso muito parecido. No nosso, morreram mais pessoas, né? O que, aliás, deveria demandar ainda mais celeridade, né? Ainda mais esforços da justiça. 242 pessoas. 242. E nesse sentido, como disse a Beatriz, eu estou vendo aqui as imagens e as informações que a gente tem até agora nas agências internacionais, é realmente um caso que se assemelha demais ao da Boate Kiss e o da Boate Cromagnon, em Buenos Aires, que teve um incêndio, eu não vou me lembrar do ano, talvez 2002, 2003, foi na virada de ano, em que
Também centenas de pessoas morreram. Naquele caso, as portas de emergência estavam fechadas. Era uma boate completamente fechada. 194 pessoas. Uma tragédia muito parecida. 2004. Foi a versão argentina da nossa Boate Kiss. Mas por que eu estou dizendo que se assemelham os casos? Jovens. Muito jovens, né? Adolescentes até. 16 anos, né? Quando o Brasil tem poucas limitações, né? Como os europeus, para circulação de jovens em bares. Jovens podem entrar em bares, crianças. Você pode levar o seu filho no bar e deixar ele brincando lá ou lendo um gibi, enquanto você bate papo com os amigos. Nos Estados Unidos, por exemplo, não pode até os 21 anos, que eu acho um tremendo do exagero, mas na Europa pode. Então havia crianças, havia adolescentes, embora fosse uma festa de madrugada. Réveillon, né? Réveillon. As nossas crianças participam das festividades de Réveillon. Mas é isso. A ver qual será a atuação das autoridades suíças no julgamento, né, na apuração dos culpados, porque culpados há, pelo que aconteceu nessa boate, para a gente comparar com a atuação da nossa justiça aqui na Boate Kiss. Mas eu tenho a impressão que a comparação vai ser bastante negativa.